Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto, mais um vídeo de refutação a essas igrejas vida de homens, que é sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, Efésios 3:10, a divina diversidade de sabedoria divina será conhecida pela igreja. Então, Tito 9, nós temos que combater contra aquele que contradiz essa doutrina, que é mais um pastor famoso, renomado no mundo protestante, mas felizmente é instrumento da serpente para degrinir e perseguir a igreja. É aquele que se prostra ou adora uma imagem ou faz petições a uma imagem e o tem como alguém superior para trazer respostas, ou o tem no lugar que só Deus pode ocupar. Isso é chamado de idolatria. A idolatria é combatida no Antigo e no Novo Testamento. Eu estou com a Bíblia da Igreja Católica, Jeremias capítulo 10, Bíblia da Igreja Católica. Uma observação. Sim. É combatido tanto no Velho Testamento e no Novo. É imagem de ídolo. Imagem de Deus. Para os protestantes, Nossa Senhora é uma deusa, é uma ídola, é um ídolo. É combatido tanto no Velho e no Novo Testamento. Imagem de ídolo. Deuses. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de minha face. Ele vai usar aqui o texto de Jeremias. E o texto é bem simples. Vai falar de ídolo. Vamos lá. Capítulo 10, Bíblia da Igreja Católica. Os idólatras. Jeremias, capítulo 10. Eu não estou inventando, não estou esculhambando com religião de ninguém. Eu estou mostrando a verdade teológica. Você que é católico, não fica ofendido, não. Compra uma Bíblia das edições paulinas e confere o texto que eu estou dizendo. Olha aqui. Jeremias, capítulo 10. Deixa eu tirar meu óculos. Agora o bicho pegou. Jeremias capítulo 10. Olha só. Isso aí que você vê é malícia protestante. É visão e interpretação pessoal. A católica não fica ofendida, está na Bíblia. Está na Bíblia provando que, mas claramente que ele está errado. Deus manda fazer imagem via sacra. Êxodo 25, 18. Números 21, 8 e 9. Olha só. Jeremias 10, versículo 5. Ó. Assemelham-se esses deuses. Ó. Deuses. Êxodo 20, versículo 3. Ou 1 Samuel 5, do 1 até o 5. Deus há uma estaca em campo de pepino, que deve ser levado, pois não caminham. Não os temais, pois que vos não pode fazer mal, nem tem poder de fazer bem. Olha só. Jeremias 10, capítulo 5 até o 9. Está falando de ídolo. Deuses que não pode se prostrar para adorar, para prestar culto a uma imagem de Deus, uma imagem de ídolo. Há um Deus aqui, Êxodo 32, mostra. O povo se corrompeu, fez aquele bezerro, ó. 32, ó. Do 1 em diante, vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse: Vamos, faz um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Quer dizer que quem marchava à frente do povo? Deus. Vendo que Moisés tardava a descer ali do Monte Horebe, eles fizeram o quê? Um bezerro, um Deus. Começou a prestar culto, começou a adorar. Se você for ver o versículo mais para frente, você vai ver. Aqui, ó.
o qual, tomando os seus em sua mãos, por ouro em um molde, e fez dele um bezerro de metal fundido. Então clamaram: Eis, ó Israel, o teu Deus, que tiraste do Egito. Cara, é simples entender isso. Ó a malícia desse pastor. Desses pastores, né? Que não é um só. Versículo 5, Jeremias 10. O tema na Bíblia Católica: Javé e os ídolos. Os ídolos são como espantalho numa plantação de pepinos. Não sabem falar, precisam ser carregados, porque também não sabem andar. Não tenham medo deles, pois nada de mal podem fazer e não são capazes de fazer o bem. Está na Bíblia, meu filho. Isso aqui é de Sós Paulina, da Igreja Católica. Quer outra? Vamos. Vou ler na Bíblia Católica, 1 Coríntios 8. 1 Coríntios, capítulo 8. Essa aqui é a pá de cal, para a gente continuar a brincadeira aqui. O tema do texto na Bíblia, editada pela Igreja Católica, 1 Coríntios, capítulo 8, é as carnes sacrificadas aos ídolos. Sabemos que um ídolo não é nada no mundo e não existe outro Deus a não ser o Deus único. É verdade que existem aqueles que são chamados deuses, tanto no céu como na terra. Neste sentido, há muitos deuses e muitos senhores. Contudo, para nós existe um só Deus, o Pai. Dele tudo procede e para Ele é que existimos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por meio do qual também nós existimos. A Deus seja a glória. Você entendeu, né? Tá falando carne sacrificada aos ídolos. Aonde tem outro altar. Olha só. 1 Coríntios 8, né? Aqui, ó. 3. 8, do 1 ao 6 você vai entender, cara. Ó, quanto as carnes oferecidas aos ídolos somos esclarecidas. Possuímos toda a ciência, porém, a ciência incha, a caridade constrói. Se alguém pensa que saber alguma coisa ainda não conhece nada, como convém conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Assim, pois, quando ao comer da carne imolada aos ídolos, sabemos que não existem realmente ídolos no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Pretende-se, é verdade, que existem outros deuses, que é no céu, que é na terra, e há um bom número desses deuses e senhores, mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procede todas as coisas e para o qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem em nós também. Quer dizer o quê? Carne sacrificada aos ídolos. Interessante. Tem diferença de imagem de ídolo e imagem via sacra. Eles tentam distorcer, tenta distorcer, cada um católico que não entende, com essas pregações pentecostais, com essas pregações que quer chamar a atenção, para perseguir a igreja. E não prega a verdade. A idolatria é combatido no Novo Testamento e no Velho Testamento. Idolatria de ídolo. Os protestantes, Nossa Senhora é uma ídola, uma deusa, João Batista. Para eles nós adoramos, para eles nós prestamos culto de adoração.
Nós sabemos o significado de uma imagem via sacra, nós sabemos o significado de um ídolo, que quer ser Deus, que quer tomar o lugar de Deus, que quer ser adorado. O ídolo quem é? O diabo, que quer ser adorado como Deus. Nossa Senhora não quer adoração para ela. Ela dá toda a sua adoração ao seu filho. Ela aponta o seu filho. Por que Nossa Senhora brilha? Por causa da luz de Cristo. Os santos. Eu quero que você me prova aonde que a Bíblia está proibindo imagem via sacra. Está proibindo imagem de ídolo, de Deus. Jeremias 10, 5. Em 1 Coríntios 8, do 1 ao 6. Aqui, ó. Simples entender isso. Vamos lá, Números. Olha só. Deus mandando Moisés fazer uma imagem. Quando o povo olhava para essa imagem, o povo era curado. Oh, é um Deus contraditório. Então, Deus está, uma hora, a pregação do Silas Malafaia, Deus está proibindo fazer imagem. E agora Deus está mandando fazer. Aquela serpente é uma imagem de um ídolo. É um Deus, tanto que lá em 2 Reis 18:4 foi destruído, porque se tornou um ídolo. Deixou de ser um objeto santíssimo, sagrado. Olha só. Números 21, 8 e 9. Ó. O Senhor disse a Moisés, faz para ti uma serpente ardente. Disse o quê? Para Moisés. Disse o quê? Para Moisés. Fazer o quê? Uma serpente ardente. E meta sobre um poste. Todo que for mordido olhar para ela será salvo. O que? Não está entendendo, Silamafai. O povo olhava para aquela serpente, aquela imagem, via sacro, o povo era curado. É a imagem de um Deus? É a imagem de um ídolo? Não, uma imagem via sacra, Deus mandou fazer. Que prefigura Cristo no Novo Testamento. Em João 3,14. Do jeito que Moisés levantou a serpente, o filho do homem será levantado. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fechou-o sobre o poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente, de boa conservava a vida. Engraçado, viu um vídeo do padre Fábio de Mello, que eu vou fazer um vídeo também sobre isso, falando isso. Falando que a imagem via sacra não faz prodígio, não faz milagres. Olha só, como pode esses padres fazer seminário, fazer teologia, fazer filosofia, estudar a história da igreja, estudar a patrística e não acreditar nas imagens via sacra? A imagem de um ídolo não pode fazer nada, mas a imagem via sacra, ela reflete a grandeza de Deus. Por que o povo era curado aqui? Porque a grandeza de Deus, a luz de Deus, brilhava sobre a imagem. Vamos lá, Silas Malafaia. Êxodo 20, versículo 3, ó. Não terá outros deuses diante de minha face. Deuses. O Salmo 115. Fala também, o 113, Bíblia, Ave Maria. Mas vamos lá, ó. Êxodo 25, 10, ó. Fará uma arca de madeiro, de alcaça. Seu comprimento será de 2 covados e meio. E sua largura 1 covado e meio. E a altura de 1 covado e meio. Olha só. Fará 2 querubins de ouro. E o fará de ouro batido nas terminadas até uma de um lado, outro de outro lado. Nossa. Êxodo 26, 1. Ó. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido, de púrpura, violeta, púrpura escalante e carmesim, sobre os quais alguns querubins serão esticamente bordados. 1 Reis 6, do 22, 35. Então, as imagens que tinha ali no templo do rei Salomão são imagens de ídolo. 1 Reis 7, 25. 1 Reis 7, 26. Tinha imagem de 2 bois, imagem de leões. Vamos, você só acredita na Bíblia. 7, 25. Ó. Olha só. Este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais olhava para o norte, 3 para o oriente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar repousava sobre ele, e sua âncora estava para o lado de dentro. Êxodo 32 ali, Deus proibiu, porque o povo fez um ídolo, um Deus que tomava o lugar de Deus. Aqui não, Deus manda fazer, ó, imagem de bois. Êxodo 1 Reis 6, 29, ó. Nos painéis
enquadrados de moldura havia leões, bois e querubins. Assim, olha só, bois, leões e querubins. Nas travessas, igualmente, por cima e por baixo dos leões e dos bois, pendia ginaldo em forma de festões. Viu como? A malícia protestante, a farsa desses pastores, cai por terra, porque a Bíblia é infalível, tanto no Velho Testamento, defende, e no Novo Testamento. No Novo Testamento, Cristo passeava nesse templo cheio de imagem e escultura. Os apóstolos congregavam nesse templo cheio de imagem e escultura. Os apóstolos 3, do 1 em diante, em João 10, 23, aqui ó, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Jesus, com 12 anos ali, interrogou aqueles doutores. Esse templo cheio de imagem e escultura. Jesus chicoteou, tirou todo aquele comércio nesse templo cheio de imagem e escultura. Não falou nada. Agora vem esse Martinho Lutero, funda a igreja, esse pastor que se ungiu, pastor que é bilionário, que é rico, enriqueceu, enganando o povo com a sua pregação fraudulenta, mentirosa, segundo o Conjunto 4, irão pregar vários Jesus diferentes, e ele está certo. Deus está errado e Cristo está errado. Quem está certo é esses caras. Despregar a palavra por inspiração do Espírito Santo. Sim, de outro Espírito. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Inspiração de outro Espírito. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Que interessante. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.